seu nome, agradecendo por esse dia, ó Deus, o único Deus verdadeiro sobre os céus e a terra, e sobre tudo que há nos mares e nas profundezas dos mares. Bom dia, Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, bom dia. Obrigado, Jesus Cristo, por esse novo dia que o Senhor nos concede. Maravilhoso dia para poder compartilhar e aprender com Ti. Faça em nós o que lhe abraça, aquilo que está em seu coração, para cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, dando sabedoria, entendimento e discernimento. Mostra-nos o que o Senhor colocou através do nosso irmão Carlos Hamilton, para também observarmos e admirarmos o seu grande nome e a sua grande pessoa, ó Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos por essas coisas em nome de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Amém. Então, hoje é dia 2 de março de 2014, o ano continua acabando. O ano não para de acabar, né? Ele só fica acabando. É igual sabonete. Só vai diminuindo. E nós estamos aqui estudando a lei e a graça. A lei e a graça. E esse é um estudo importante, por isso que nós estamos gastando um pouquinho mais de tempo com ele, porque esse assunto, a lei e a graça, é um assunto que traz muita confusão no meio evangélico. Eu até penso que cada um aqui já teve experiências com relação a isso, percebendo como esse assunto é uma doutrina, né, um estudo tão simples. Na realidade é algo muito claro das Escrituras, que a lei é algo particular para a nação de Israel, e a graça é algo que Deus estende indistintamente no presente momento da história, seja para o judeu, seja para o gentio, seja para aqueles que compõem o corpo de Cristo. A graça, se tem algo que Deus sempre desejou manifestar, foi a sua graça. A graça, na realidade, faz parte bastante profundamente da pessoa, da essência de Deus. Deus é um Deus gracioso. A gente observa ao longo das Escrituras, desde o Velho Testamento, a forma como Deus trata o homem. Mesmo aqueles que não são, isso lá no Velho Testamento, bom dia, mesmo para com aqueles que não compõem não compunham a nação de Israel, a gente vê Deus atuando com graça. Fosse um profeta Balaão, fosse um rei lá, um faraó, um rei que se relacionasse com Abraão. Em qualquer época, nós percebemos que Deus nunca deixou de agir com graça. Na realidade, o propósito de Deus para nós falávamos disso no nosso estudo de quinta-feira, que quando nós estamos estudando lá na casa do pastor geral das quintas-feiras, às 20 horas, se não me engano, não, porque aqui às 9 eu confundo, eu sou meio lesado, assim, eu embolo as coisas. E a dispensação do milênio, em o reino messiânico, vai ser aquele período no qual Deus vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. Quando Deus vai fazer um resumo. Eu nem estava dormindo no momento, mas isso foi falado lá na quinta-feira. Foi quando foi feito um comentário em cima de Efésios 2:10, de que na dispensação do milênio, Deus vai fazer uma amarração. É como se toda a história da humanidade fosse uma grande blusa de tricô, e precisa ter aquele ponto final. Eu não sei aqui qual irmã, muito provavelmente a vovó Márcia deve saber mexer com tricô, crochê.
essas coisas. Ela tem jeito de que gosta daquela coisinha, não tem? Tá com problema hoje, tá? Vai começar uma flor, tá bom começar um pouquinho, tá? Não, a vovó Elaine também parece que... Eu já trabalhei com máquina inicial de tricô. Mas essas coisas... Tem a nossa jovem Geraldo ali, ó. Tem muitos netos. A senhora já mexeu com essas coisas de tricô, crochê? Não, só comecei só, mas depois já não tive paciência. Mas tem que ter um pontinho no final, não tem? É o arremate. Se não fizer o arremate, a coisa toda... Mas atrapalha. Aí você vai puxando assim, né? A blusa vai subindo, né? Vai puxando, ela vai desfazendo. Tem que ter o arremate. Essa palavra me faltava. O milênio vai ser o arremate. Vai ser aquele tempo quando Deus vai juntar tudo e fazer um nozinho. Lembra que nós... Você estava dormindo, você não... Lembra, pastor Geraldo? Nós comentávamos isso na quinta-feira, né? E... Eu nem cochilei. É porque tinha tanto tempo que não tinha estudo, você estava até atenta, né? Estava em saudade. Em Cristo, segundo Efésios 2,10, na plenitude dos tempos, Deus vai fazer com que tudo converja. O verbo é esse? Convirja. Com que tudo convirja nele. Fica até feio, né? É igual eu digiro, né? De digerir. É que todas as coisas façam a convergência em Cristo. Acertar. Exatamente. Tantas no céu como as na terra, falei em Efésios. E o propósito dessa blusa de tricô, desse arremate, dessa história toda, é que Deus tem o interesse de fazer uma exibição da sua graça. O mistério da vontade dele, conforme Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Se tem algo que Deus... Porque sem a queda, sem a rebelião do querubim presunçoso, sem a queda de toda a humanidade na pessoa de Adão, não seria necessário, não haveria oportunidade para a obra consumada. Não haveria oportunidade para o sacrifício do Cordeiro. Não haveria oportunidade para a manifestação da graça. E isso aconteceu exatamente em função de que o homem é carente. Ele está podre, cheio de pus da cabeça até o pé, como diz o pastor Geraldo, né? Ele tem pressa em praticar o mal. Ele está mergulhado na morte. Ele jaz em Satanás. E isso gerou a oportunidade para que Deus manifestasse a sua graça. O coração, na realidade de Deus, a forma de Deus agir, a essência de Deus, aquilo que Deus realmente é a graça. Ele é um Deus de graça. Nós lemos, nós sabemos através de diversas escrituras, inclusive do Velho Testamento, que ele não tem prazer na morte do ímpio. O que conduz Deus a ações de disciplina ou de juízo é a fidelidade que ele tem em si, sobre si mesmo, para com seu caráter, porque ele também é justo. Nós também temos visto isso no nosso estudo lá do milênio, que ele é um Deus que tem uma personalidade, que tem um caráter que não se altera. Ele não fica mais ou menos amoroso, mais ou menos nervoso ou irado. O caráter dele é estável e cada aspecto do seu caráter não entra em conflito com os demais aspectos. Ao mesmo tempo que ele, por ser justo, ele executa o juízo, ainda assim, mesmo quando ele executa o juízo, ele o faz com misericórdia. Nós temos visto isso lá. A base do trono dele é juízo e é misericórdia, ou seja, tudo muito equilibrado. Ele não está na condição que nós estamos aqui, que é uma condição caída, que a gente sofre uma variação de humor muito grande. Mas a essência de Deus em toda e qualquer ação, mesmo em ações que aparentemente nós não concordamos, que nós não gostamos, como dizia o nosso antigo pastor, situações out, né? Quando se perde um filho, quando se perde uma casa, quando acontece uma catástrofe, um tsunami, um terremoto, uma guerra, 6 milhões de judeus mortos, tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso Deus está fazendo porque Ele tem um propósito final para o indivíduo, para a família, para aquela cidade,
para aquela geração, para o planeta inteiro, para a história da humanidade, para a humanidade inteirinha, tudo fazendo parte de um mosaico, né? Aquele monte de pedrinha que compõe uma imagem maior. Lembra, nós também falamos isso na quinta-feira. Ele vem amarrando todos os fios. É o Efésios 2:10. Quando a gente está muito perto da televisão, a gente só enxerga o pixel. Mas se você se afastar, você vai vendo que cada pixel daquele vermelho, azul, aquilo compõe uma imagem. Quando a gente não olha sob a ótica divina, quando a gente não olha com os olhos do Espírito, quando a gente não se permite perceber as coisas como Deus percebe, a gente só enxerga o pixel. A gente só vê a dor, a gente só vê a frustração, a gente fica chateado, a gente peca, a gente blasfema Deus. Se nós tivermos os olhos de Jó, aquele olho que vê como Deus olha, a situação está difícil, está péssima, mas Deus, Ele é fiel. Isso eu não duvido. Que Deus me ama, eu também não duvido. Que eu estou seguro na mão dele, então Ele sabe o que Ele está fazendo. Deixa Ele conduzir esse negócio aí. Eu tenho mais é que estar alegre. Eu até já expliquei essa palavra também, né? Feliz e saltitante com toda e qualquer situação. Mesmo a mais negra, mesmo aquela que eu não concordo, mesmo aquela que eu não gosto. Paulo aprendeu isso. Ele fala isso nas suas cartas. Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E quando você olha isso no grego, é coisa bem mais profunda até do que o português, que já é bonito. Contente em toda e qualquer situação. Ele está lá tomando chicotada, nem merecia, injustamente. Ele, como cidadão romano, ele não deveria estar recebendo aquele tratamento, mas ele não reivindicou isso. E se não me engano, foi em Filipos. Está lá, ele e o Silas no fundo da prisão. Acorrentado, esticado, mas não é assim com algemas de seda, não. É com um grilhão de ferro esticado. Já viu a polícia quando pega um meliante, como é que o tratamento é bonito e gostoso? Como é que a algema vai arrochadinho, tapa na cara, cala a boca, não olha para mim, aquele negócio todo? É desse jeito que eles estavam sendo tratados, da forma mais violenta, mais sem honra possível, né? Eu estou dentro da vontade de Deus. Eu orei hoje de manhã, né? Eu pedi a Deus para me mostrar a vontade dele. Então isso aqui é a vontade dele, é apanhar e ficar esticado aqui nesse pau de arara. Então eu vou cantar, né? Eu vou cantar porque essa é a vontade de Deus para mim. A consequência disso foi que uma família inteira se converteu. A família do carcereiro está lá no céu, era para estar no inferno. Então ele se submeteu à vontade de Deus, sabe o que ele está fazendo. Então a graça é algo que impregna toda a história da humanidade. Houve um momento particular na história quando Deus chamou uma nação específica com propósitos específicos. Esses propósitos até se encontram em Romanos 9, 5, se não me engano, que era trazer a adoção, a glória, as alianças, a legislação oculta, as promessas, os patriarcas, a descendência DNA, né, ou fisiológica de Cristo. Ou seja, Deus tinha N propósitos para aquela nação. Fazer dela uma nação sacerdotal, uma nação de testemunhas, uma nação de escribas, para trazer isso aqui escrito, uma nação que ia trazer Jesus Cristo segundo a carne, na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher judia. Então Deus tinha N propósitos para aquela nação. E para que aquela nação pudesse cumprir tudo isso que Deus havia premeditado para ela, era necessário que essa nação fosse distinta, que ela se distinguisse das outras nações. E para que isso pudesse acontecer, ele propôs um pacto condicional a essa nação, que foi o pacto mosaico, o pacto da lei com L maiúsculo, que é o nosso assunto aqui, é o contraste entre a lei e a graça. Então, a lei, o pacto mosaico, os 613 mitzvot, os mandamentos, é algo particular a Israel, é algo pertinente a Israel, é algo exclusivo de Israel.
é algo que tinha como objetivo, vários objetivos. Um deles era conduzir a nação até Cristo, o aio, conforme a gente já viu em Gálatas. Um deles era que essa nação se tornasse distinta, cuja adoração era exclusivamente voltada ao único Deus, porque isso era que a gente está aqui hoje, mas tem que voltar 3.500 anos atrás, era fora de moda, era algo fora, o que Deus propôs para Israel era fora de moda, era out, né? Os outros povos olhavam para Israel assim, o povinho pobre tem um Deus, nós temos tantos, tem Deus para a chuva, Deus para isso, Deus para aquilo. O normal era ter muitos deuses, e Israel me aparece com um. Os outros povos olham assim, nossa, esse povo aí, na hora do aperto, eles estão lascados, porque tem um só. Um Deus tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar da chuva, da fertilidade, do momento de guerra. Ele não vai dar conta, não. Era fora de moda, era fora da mentalidade do mundo antigo. E era isso que Deus queria, que as outras nações olhassem para a nação de Israel. Por que esse povo é assim? Que Deus é esse que consegue dar conta de tudo sozinho? Isso já foi falado aqui no estudo de Daniel. Quando um povo vencia outro povo, isso mostrava que os deuses daquele povo eram mais fortes do que os deuses do povo que era vencido. Isso já foi falado, era a forma de se pensar na época. E dentre os N propósitos que a lei tinha para com esse povo, um deles era trazer o povo à adoração exclusiva de um único Deus. A primeira prerrogativa da lei, do decálogo, né, da lei mosaica, que está lá em Êxodo 20, e que se repete em Deuteronômio 5, porque Deuteronômio de novo, é exatamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus, tirou da terra do Egito, não terás outros deuses. Você não vai fazer mais cultura igual os outros povos fazem. É só eu. Você pertence a mim, você é a minha esposa. Então, algo que era assim, o principal, a cláusula a partir da qual todas as outras derivavam, era a exigência na exclusividade da adoração. Então a lei tinha muitos propósitos: tornar Israel um povo distinto, um povo fora de moda, um povo alto, um povo que chama atenção, fazer com que Israel fosse um povo que fosse comprometido com uma adoração exclusiva a um Deus único, fazer com que Israel percebesse a sua condição de nação pecadora e gerasse com isso a sede pela água vida, a água da vida, Jesus Cristo, Messias, o Ramachê prometido lá na frente, trazer Israel pela mãozinha, vem cá Israel, esse é Jesus, né? É o aio. Então a lei, ela é algo absolutamente pertinente a Israel. Mas nós começamos a nossa preleção aqui falando da confusão que existe hoje nas igrejas com relação a perceber a distinção que é necessária que seja feita entre a lei e a graça. Por questões de extragese, que existe a exegese, que é uma palavra que significa extrair, ela usa as ferramentas hermenêuticas, que é outra palavra que significa interpretar, que a própria Escritura propõe. A Escritura propõe que tem que ser preceito sobre preceito, que você tem que crer na inspiração, que você tem que comparar coisas espirituais com espirituais, que existem figuras de linguagem, existem figuras de situação, existem figuras numéricas, existem textos alegóricos, existem textos literais. Isso é tudo assunto de bibliologia. É o estudo da interpretação das Escrituras. Mas como essa dispensação, a dispensação da igreja, ela é muito longa, ela já dura 2000 anos, e como Israel, como nação, ficou sob juízo, decorrente inclusive da quebra do contrato da lei mosaica, a dispersão mundial, conforme Deuteronômio 28. Israel ficou desde o ano 70, 30 e poucos anos depois que Cristo morreu, lá no ano 70, foi destruído pelo general romano Tito,
a mando do Domiciano, até o ano de 1948, sem estar lá na Terra, foram 1970 anos, parece, muito tempo disperso, muito tempo aparentemente rejeitado por Deus. Tipo assim, Deus, ele fez muitas promessas a Israel, mas Israel pisou na bola, foi para o cativeiro, voltou do cativeiro com as Neemias, depois matou o filho de Deus, aí foi disperso para o mundo. Deus rejeitou Israel. Deus não aceitou, não tolerou. Isso é o que se pensa por aí. Muita gente pensa assim, poucos creem como nós cremos aqui. O Clésio e eu, inclusive, já fomos expulsos de algumas igrejas que batizam com a aguinha na cabeça do neném. Eu não posso falar o nome assim, porque é um nome muito antigo, é meio presgue, é meio antigo assim o nome. Nós já fomos expulsos de igrejas, porque a gente ficava tentando, ia lá para as escolas dominical deles, quando eles estavam mostrando a figura do diabo preso numa corrente, rindo, e falando sobre esse negócio de acreditar em milênio, de acreditar que Israel é o povo de Deus, isso é coisa de caduco. Porque ao longo desses 2000 anos, em função do fato de que Israel está fora do plano de Deus, Deus não pode mentir, existem muitas promessas pendentes, vamos fazer com que a igreja seja o novo Israel de Deus. Mas só pega os juízes. Exatamente. Pegou. Não, os juízes, quem está sofrendo é a nação literal. Ficou muita bênção sobrando aí. Pô, vamos catar essas bênçãos para nós. Aí se cria toda uma teologia. Uma teologia que afeta a salvação, a soteriologia. Em função dessa não compreensão dos planos de Deus, afeta a questão soteriológica, que é da salvação. Aí abre-se uma discussão quanto à segurança da salvação ou não. Abre-se questionamentos em relação das questões escatológicas, né? Se vai haver milênio, se não vai, se Israel participa ou não dos planos futuros de Deus ou não, o que faz com essas promessas pendentes, qual que é o lugar da igreja. A igreja é o novo Israel de Deus, nela se cumprem todas as promessas que não vão se cumprir mais em Israel. Não vai existir milênio. Começa a se mal interpretar muitas coisas na cristologia, na soteriologia, na escatologia, inclusive na eclesiologia, que é o estudo da igreja, eclésia, a muvuca, os que são chamados por lá de fora, é nós. Nós somos aquele bolinho que fica na esquina, os muvucados ali, ó. Os que são chamados por lá de fora, é o bololô. Nós somos na dispensação do bololô, a dispensação dos externados, dos chamados para fora, dos ecaleados. Ecaleo, eclésia, da eclesiologia. Afeta a questão da eclesiologia exatamente em função do contraste entre lei e a graça. Tendo em vista que Israel não faz mais parte dos planos de Deus, a lei tem que ser dada por alguém. Então, já viu aqueles brinquedinhos que tem? O Filipinho brinca com aqueles brinquedinhos. É uma casinha onde tem assim, um buraquinho triangular, um buraquinho redondo, um buraquinho quadrado, um buraquinho em forma de estrela. Você lembra quando você brincava disso? Aí você tem uma coisinha quadrada que você tem que encaixar no lugar quadrado. A criança ainda tenta encaixar no redondo, né? Ela vê que não consegue. Até que isso é para gerar raciocínio geométrico e trigonométrico na criança, né? E ela, o redondo entra no redondo, o quadrado, a estrelinha. Você brincou disso também, já? Há uns 70 anos atrás, você brincava com o jardim da infância. Eu também brincava 180 anos atrás, lá no jardim da infância, eu lembro, tinha massinha. Esses teólogos, eles ficam querendo encaixar a coisa redonda no buraco em forma de estrela. Na marra. Não é para aquele lugar, mas eles, em função da teologia que é desenvolvida, depois que começou, agora tem que ir até o fim. Visita, entra na igreja do Evangelho Circular, sai circulando por aí, ou entra na internet, vocês vão ver que isso acontece.
aí as igrejas fazem três coisas: exagera na lei, acaba com a lei e mistura a lei com a graça. Por quê? Israel está fora do plano de Deus, isso aqui tem que ser herdado por alguém. Isso em função do fato de que eles não estão aqui nessa escola dominical aprendendo que existe uma distinção entre a lei, que é exclusiva de Israel, e a graça, que predomina na presente dispensação, no trato que Deus tem com a igreja, mas que não é exclusivo da igreja porque ela permeia a história, como foi falado. Isso quer dizer, já que a lei é algo pertinente, exclusivo a Israel, que a igreja não tenha nenhum compromisso ético-moral, que a igreja não tenha um padrão de comportamento, porque nós vimos que a lei ela tem vários aspectos. Ela tem o aspecto civil, o aspecto legal e o aspecto cerimonial. O aspecto moral, o civil e o cerimonial. Nós não temos compromisso com o aspecto cerimonial da lei, porque ela regia o culto judaico, que é diferente, que era a sombra do nosso Jesus Cristo. Era tudo uma sombra. Nós não temos compromisso com o Código Civil de Israel, porque cada nação tem a sua Constituição. Eu estava até pensando nisso outro dia, eu assistindo no noticiário, foi sobre que aspecto. Porque tem países em que as coisas acontecem de uma tal forma, lá no outro país pode acontecer sem ir em cana. Se fosse no país de cá, ia para a cadeia. No de lá não vai. No de lá é permitido. Isso são muitos aspectos. Isso são as leis civis. Cada povo adota a sua. É uma questão de soberania. Israel tinha dos 613 mandamentos, tem aspectos, tem leis que são pertinentes aos aspectos civis, que regem a vida nacional de Israel. E a igreja não tem compromisso com isso. Não tem compromisso com a cerimonial, não tem compromisso com a civil. E existem os preceitos que eles são morais. Por exemplo, uma dessas leis civis era a questão do rei e seus direitos. Sim. A igreja não tem rei. Quando a igreja, quando nós cantamos Rei Jesus, está cantando errado. A igreja não tem rei. A igreja tem cabeça, a igreja tem pastor, a igreja tem noivo. E isso aí são resquícios. A coisa está mais contaminada do que a gente imagina, porque ao longo de toda a história, essa foi a interpretação que foi dada, tirando lá no primeiro século, o século I, e tirando do século XIX para cá, quando o movimento dispensacionalista surgiu com J.N. Derby, em 1800 e alguma coisinha. Durante 17, 18 séculos, a igreja interpretou e desdobrou erros em cima de erros teológicos em função dessa ótica que está sendo apresentada. Israel não participa mais. Inclusive, nós temos hinos que falam: o rei Jesus está cantando errado. Não, mas igreja não tem, a igreja não tem rei. A igreja não tem rei, mas isso não tira dele a posição de rei. Claro. A Bíblia fala que ele é rei dos reis. Sim. Então, quando a gente canta e louva, a gente está querendo falar que ele... No milênio, a igreja estará submetida à soberania teocrática do rei, sendo ela o primeiro súdito, a rainha. Exatamente. Mas eu estou querendo enfatizar que é só para mostrar como essa coisa está impregnada na nossa teologia. A igreja não está submetida a uma monarquia. Exato, mas não, como citou o pastor. As leis civis de Israel que tangem a teocracia monárquica não nos afetam. Eu sei, mas o título dele não muda. Não, o título dele não muda. Lógico que ele, na verdade, nós vimos isso no nosso estudo. Ele é rei eterno. O aspecto teocrático temporal desdobra da realeza eterna. Nós vimos isso, então, na Salvador. Não, nós não falamos que ele é meu nosso rei, nós estamos falando que ele é rei. Sim, mas nós não estamos submetidos a ele como um súdito está submetido a um rei. Isso é coisa de Israel. Como você sabe muito bem,
você já conseguiu achar todos os nomes de Jesus, os títulos dele, sacerdote, nós cantamos que ele é sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, Hebreus ensina isso. E quando nós cantamos que ele é rei, que essa é a posição dele. Sim. E é uma posição não assumida, é uma posição potencial. Quanto a nós, nós cantamos, não estamos cantando errado. Nós estamos cantando a questão do título dele. Está cantando sem óculos. Não. Deixa eu fazer uma Deixa ele fazer a pergunta, porque ele está no lugar das perguntas aqui. Eu acho interessante isso. Eu já tenho observado aqui isso no corpo local. E é evidente que a gente, como membro do corpo, vai também pela fé. Mas é claro que... Não, só vai pela fé. Também não. Então, porque eu fico curioso de saber, porque tem escolas dominicais que você chega e coloca algumas coisas, certamente isso é baseado em certas literaturas, em certas coisas. Nessa questão, você está se baseando em quê? Numa leitura que você atrás? Eu quero entender, não é questão de agressividade, mas é para entender, porque às vezes você coloca as coisas e eu fico pensando e falo, poxa, engraçado, não tinha pensado nisso, mas e pela fé eu absorvo isso. Como de fato, você está deixando claramente uma coisa que eu não tinha percebido nunca, só agora, através da sua colocação, e que de fato isso nos foi ensinado pela Missão Brasileira Messiânica há 30 anos atrás, na época do mas também até então você não tinha colocado de forma diferente, quer dizer, você está N anos no corpo, mas ainda mantém também. Quer dizer, essas fontes, mas você vê como é que a coisa está viciada. São da onde? São livros, porque tem que ter uma base. A gente se baseia no que está escrito. Você está entendendo? Não é uma forma de ser agressivo, mas é para entender melhor essas colocações que de repente são feitas aqui. Tudo é fruto de consequência. Só antes de você responder, porque deu a impressão que, pela pergunta do Marcelo comentário, que você está fazendo, usando outros materiais para afirmar algumas coisas. Não aqui. Tudo isso que você falou tem um fundamento bíblico. Sim. E se você fazer alguma coisa fora do fundamento bíblico, eu vou vir aqui gritar e pular e espernear. Porque quando não tem fundamento bíblico, nesse livro, é só astrologia e pensamentos de homem. E não tem fundamento para nós. Isso não alimenta a nossa fé. Literatura, a fé vem pela palavra de Deus. Não alimenta a nossa fé. O que alimenta a nossa fé, e aqui nós temos um cuidado, tá? Eu, o pastor Cliff aqui, nós estamos de olho no casamento, porque ele está na frente, é um mestre da palavra de Deus, e nós confiamos que ele prepara, e até agora tem sido bem tranquilo para nós, né? E quando necessário me puxa a orelha, como o Cliff me puxou recentemente, e eu gostei. O que ensina aqui, eu gostei. Pode até ter algum comentário, alguma coisa, mas o nosso fundamento aqui na nossa igreja é a palavra de Deus. E o que ele falou, Marcelo, ele poderia citar uma sequência de versículos como fundamento. Porque, pelo que eu penso, o casamento dele, nós somos um pouco maduros na palavra de Deus pelo investimento que nós temos recebido. Então ele não expôs cada versículo. Mas, por exemplo, porque isso é um preâmbulo para entrar nos versículos. Porque nós sabemos que Jesus é rei dos reis. O Gordo até levantou ali agora uma música que nós cantamos, que o Pai o coroou rei de Israel, nós cantamos, não é errado, né? Ele é o rei de Israel. Mas eu não estou falando questão de certa, eu só estou falando para você ver como isso está impregnado na nossa teologia. Claro. E tem muitas igrejas que tomam Jesus como rei. E você vê como a coisa gera polêmica, que até aqui gera, imagina lá fora. Não agora só nós temos uma unidade muito grande. Tem igreja que realmente quer cumprir os próprios cerimoniais, como da lei, até a parte civil da lei. Então tem gente que prega Malaquias, fala que se não levar o dízimo lá vai ser amaldiçoado. Então o que acontece é o seguinte, só para questão da nossa igreja aqui, o nosso ensino específico, fundamentado na palavra de Deus. E nós temos esse cuidado aqui de estar vigiando o que é ensinado na palavra aqui. Então, pode até citar alguns pensadores, mas tem que ter um fundamento.
E esse fundamento nosso ele está baseado nesse livro, nos livros, desse conjunto de livros que está na palavra de Deus. Então, por isso nós temos total tranquilidade e alimenta a nossa fé, o nosso caminhar de cabeça erguida. Então, cada coisa que você falou aí, né, tem fundamento bíblico. Às vezes, da forma que você colocou, deu uma impressão que as pessoas não poderiam entender. Mas peraí, nós cantamos várias músicas, mas o fato é que tem fundamento e nós sabemos que Jesus é rei de Israel, ele é o nosso Senhor, ele é o cabeça. Nós sabemos, como foi dito aí, que ele é o noivo nosso. E o pai o coroou o rei de Israel. Então, entendeu? Então tem toda essa parte, só para deixar claro, pelo cuidado que nós temos aqui na igreja de vigiar o que é ensinado aqui e compartilhado. E se precisar vir aqui na frente, por isso nós temos cuidado de quem sobe aqui na frente. Senão ficar lá no fundo. Nós temos cuidado de quem vem aqui na frente compartilhar. Por exemplo, tem pessoas que me pediram para vir aqui dar testemunho, que não é da nossa igreja. E eu não permiti. Eu não permiti pelo fato de não conhecer a pessoa. E normalmente da zebra. Eu já vi. Eu, Elane e Isaac Jonathan, no Natal do ano retrasado, nós somos na igreja, primeira igreja batista em Montes Claros, nós estávamos lá no Ano Novo, e eles convidaram uma pessoa de fora para dar um testemunho. Gente, mas era tanta heresia, abobrinha que saiu, e o pastor quase pulou lá em cima. Não, deveria ter pulado. Mesmo começar a sair da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado no que nós falamos e pensamos. Eu sei que o Marcelo não quis falar do jeito porque ele é testemunha também aquilo que é ensinado aqui. Tudo isso é fundamentado. E nós temos esse fundamento da palavra de Deus. Ele deveria ter pulado. Fora da palavra de Deus é axiologia, é pensamento de homem e não alimenta a fé. O que alimenta é o que ensinar. Sim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, com certeza. Bom, eu entendi o que o Geraldo falou, ele falou bem colocado, mas eu queria saber a sua fala. Você está fazendo uma pergunta? Não, e também porque eu acho que você falou que tem muitas coisas. Eu gostaria, eu como um cara curioso que sou, eu também quero saber que outras coisas também que a gente está fazendo e que estão, porque a gente tem anos caminhando nessa linha. E se de fato a gente está boiando tanto tempo, a gente precisa. É como a luz da aurora. O Cliff mesmo, na última escola dominical, ele citou a sutileza da tendência legalizante que nós, membros da igreja, temos. Porque muitas vezes as nossas emoções se alteram e nós duvidamos da imutabilidade do amor de Deus pelo simples fato de que hoje eu não tive tempo de orar ou eu orei menos tempo do que ontem. E isso te gera Deus deve estar de mal de mim. E bati o carro dessa é porque Deus está com raiva de mim e eu não orei 30 segundos a menos. A gente tem uma tendência a não querer viver na graça e no amor. Porque desde que os nossos pais comeram aquela fruta, a gente só quer saber de esconder. Escuta a voz de Deus. Deus está bravo, é o trovãozão aí, ó. Adão, cadê você? Eu venho aqui todo dia. Você fica na porta do jardim me esperando. Isso é uma inferência, né? Todo dia a gente caminha aí de braços dados, né? O Cristo mostrando tudo lá, capaz das portas, né? A borboleta, a aguinha, a cachoeira. Você escondeu, o que foi? A culpa. A percepção de afastamento, de isolamento, a percepção de separação, a percepção de pecado. Ainda que nascidos de novo, pode ser aproximando mais, ainda que nascidos de novo, e a gente é instruído domingo após domingo a respeito de quanto Cristo nos ama, quanto que tudo é nosso, quanto que tudo está a nosso favor, quanto que tudo é incondicional, como tudo é graça, mas lá no fundo a gente duvida. No fundo nós estamos com o pé atrás. No fundo nós temos culpa. No fundo nós queremos ficar no meio das folhas escondido. Igual o boi que foi matado lá no casamento do meu filho. O boi fugiu. Na hora que ele viu o rapaz matador de boi, ele pulou a seco, fugiu, ficou lá no meio do mato escondido. Tirou eu de boi. Perguntaram a Jesus: és o rei do judeu? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino não é desse mundo, e daqui eu não sou. Né?
E por causa disso ele morreu, porque não o aceitaram como rei, mas ele é rei, não só de Israel, mas de todo o universo. A palavra fala que ele é rei eterno. Isso, ele é rei eterno. Mas o que ele veio propor especificamente para a nação de Israel foi um reinado particular, a partir do qual, como disse o pastor Geraldo, ele gosta muito, que lá no milênio 10 pessoas vão pegar na camisola do judeu e falar: eu quero ir lá para onde você vai. Eu sei que lá é pensa. Né? A humanidade vai ficar meio pentecostalizada, né? Ok. Nós saber de bênção. Nós sabemos a posição de Israel, nós amamos Israel. Deus tem um plano maravilhoso para essa nação no futuro próximo. Imutável, irrevogável. Irrevogável. Então, Romanos 11, nós 29, sabemos da posição deles. Nós somos chamados a orar e amar Israel, orar por Israel. Orar pela paz de Deus. Nós sabemos que Jesus é o rei rejeitado por Israel. E se vai vir outro rei aí que não tem nada a ver com Deus, eles vão aceitar como rei. Nós sabemos disso, que é aquele homem da iniquidade, o anticristo, que vai 3 anos e meio gerar uma grande paz, e depois eles vão sofrer as consequências para que eles voltem os olhos para o verdadeiro rei dos reis. E nós sabemos, de acordo com Isaías 54, versículo 4, versículo 5, que Israel é a esposa de Deus, e que o santo de Israel é o teu redentor. Ali está falando de Deus Pai e do Filho, é o Cordeiro, o Redentor de Israel. Então ele é o Redentor de Israel e ele é o nosso Redentor também. Nós temos, nós estamos ligados a Israel através do novo pacto, que é pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz. E nós, a igreja de Jesus Cristo, composta de todos salvos, nós formamos a noiva de Cristo, que no milênio, durante a tribulação aqui com Israel, aqui na terra, a igreja estará tendo um grande evento nos céus, que é o casamento do noivo com a noiva, e quem vai entrar de mãos dadas com a noiva, que é a igreja, é o Espírito Santo, e apresentar o cordeiro, o noivo. E aí sim, no milênio, terá o rei dos reis reinando em toda a terra, e terá a rainha reinando com Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Só não deixa claro. O resumo é esse. Mas, independente, pode se aproximar. Você sabe que é para ficar gravado aqui para quem. Isso o lepidófilo é Paulo, né? Falando sobre Israel aí, outro dia eu vi um noticiário no Globo Repórter, não sei se alguém aqui viu, na Globo, que o sul de Israel, no puro deserto, o sul de Israel, que é pequenininho, eles conseguem abastecer toda a Europa com pimentão e com melão. São 500 toneladas por dia que saem desse lugar, desse deserto. Aí eu fiquei pensando assim, não, quer dizer, Israel está se tornando uma grande potência, já é uma grande potência, né, reconhecida diante do mundo, mas certamente o restante vai se cumprir depois da grande tribulação, lógico, né? E o mundo árabe, eles têm um vizinho lá de Israel, em vez de comprar alimento lá na mão de Israel do lado, Israel exporta para a Rússia, eles compram na Rússia o alimento de Israel para não falar que compram de Israel. Ou então busca um frango aqui. Não, mas eu já vi muito sobre isso. As condições de produtividade são mínimas. É tipo pior do que o Nordeste brasileiro, o sertão brasileiro. Mas eles conseguem sair coisa daquele chão. Não sei como, consegue. E todo tipo de alimento, frutas, tem lá. É tipo um milagre mesmo. Eles abastecem toda a Europa. Sim. Toda a Europa. É tipo um milagre. A produtividade deles é absurda em função das condições que eles têm. E aí? E aí, ok? Continua naquela linha. Eu quero a resposta daquela. Mas eu não sei o que você perguntou. Você fez vários comentários. E você colocou. Eu quero entender da onde você está. Como é que é? Você se baseia, como é que você faz um estudo, por exemplo? Eu não estou daqui para te ridicularizar, não é nada disso. Eu não entendi a pergunta. Da onde sai essa, por exemplo, essa colocação que você fez a respeito do rei, especificamente? É uma consistência. Da palavra de Deus. Isso é fruto da consistência. Toda essa predição que eu estou fazendo há 45 minutos conduz a essa consistência. Tendo em vista o fato de que a lei é algo pertinente e exclusivo da nação de Israel, com N propósitos. Eu não vou repetir todos os propósitos.
a exclusividade da adoração e etc. Tendo em vista o fato de que a graça, ainda que ela seja explosiva no presente momento, né, ela é muito abundante no presente momento, a tolerância, a macrotomia, a longanimidade de Deus seja absurda no presente momento dispensacional, a graça nunca deixou de estar presente em nenhum momento da história, mesmo nos tempos da lei para com Israel. Aliás, a graça faz parte, é um elemento que compõe o pacto mosaico também. É o exército de Deus. Está baseado Eu estou tentando fazer um resumo para ele saber como é que se chega a essas conclusões. Ou seja, tendo em vista que a lei é algo pertinente e exclusivo de Israel, tendo em vista que a lei, sendo algo pertinente e exclusivo absolutamente só da nação de Israel, e que ela é composta de aspectos cerimoniais, civis e morais, que está tudo do lado da penalidade. na internet você acha separado por grupos esses mandamentos. Tem lá uns 5 ou 6 sites que eu vi junto, né? Isso quer dizer que a forma de adorar que é ensinada nos 613 mandamentos, Moisés separa aí 3 metros de corda de ouro, 4 metros, 4 quilos de rubi, não sei o que lá, tanto de prata, está lá em Êxodo 25 até o final. Aí você vai fazer com tantos palmos, tantos cômodos, torcido, pendurado, blá blá blá, blá blá blá, o altar de tal material, o boi de tal forma, ele é imolado de tal maneira, tudo está prescritinho lá. Ou seja, o aspecto legal no que tange a cerimonialidade rege o culto do judeu. Isso não diz respeito à igreja, porque a igreja não está na sombra, e isso era a sombra, nós estamos na realidade. Com relação ao aspecto civil, e a Elaine citou a questão da monarquia. A monarquia, foi aí que esse assunto surgiu. Tem assuntos, tem preceitos da lei que regem o aspecto civil. Tem preceitos que regem o aspecto cerimonial, tem preceitos que regem o aspecto civil e tem preceitos que regem o aspecto moral. Aí eu estava falando, cada nação tem a sua constituição, tem a sua forma soberanamente autodeterminada de ser regulada. As pessoas, de forma direta ou indireta, no nosso caso é democrático, nós escolhemos representantes. Esses representantes legislam, são senadores e deputados. Essa lei que eles legislam é executada pelos prefeitos, pelo presidente, pelo executivo, e é vigiada pelo Barbosa. Barbosa fica de olho lá. Vocês estão andando fora da linha aqui, ó. O jeito que o deputado escreveu e que você está fazendo é esse, não é o judiciário. No nosso caso, no nosso estilo de governo, é assim que funciona. Cada país tem o seu. O outro é o monárquico, é o parlamentarismo, mas no final das contas cada nação se autogoverna. A nação de Israel, sendo uma nação teocrática, governada por Deus, Deus determinou de que forma ela seria conduzida. Esses aspectos são os aspectos civis. Aí Elaine citou. Inclusive, existem preceitos na lei, nos 613 mandamentos, que fazem parte não do aspecto cerimonial, não dos preceitos cerimoniais, senão dos preceitos morais, que fazem parte dos preceitos civis, que regulam a forma de eleição e de ação do rei. Aí foi levantada essa questão, porque assim como o aspecto cerimonial não diz respeito à igreja e o aspecto civil não diz respeito à igreja, inclusive esse aspecto da regulação do governo monárquico não tange a igreja. Foi aí que eu fiz o comentário de que a igreja não tem o rei, ela tem o marido, tem o pastor, etc, etc, etc. Ou seja, é em função dessas consequências teológicas, viu, Marcelo? É raciocinando em cima do que é consequente, é comparando uma coisa com a outra. Nós estamos sem relógio, hoje é até meio-dia. É até meio-dia. Sem relógio.
em função, viu, Marcelo, da consistência e da coerência dos raciocínios que brotam, iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo, é que a gente chega a essas conclusões. Ou seja, tem que mastigar, tem que meditar. Eu estou entendendo o que o Marcelo está falando. Realmente não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que Jesus é o rei da igreja. Tá certo? Sim. Mas eu não estou tentando, não consigo lembrar qual versículo, fala: eis aí vem teu rei montado no jumentinho. É Zacarias 9:9. Né? Então, assim, você está querendo, são versículos que comprovem isso que ele está falando? É isso? Não, porque a gente está... Ele quer saber como é que se chega a essas conclusões. Essa conclusão agora, ou você sabia dela há mais tempo, ou só agora você... Não, na realidade isso me foi ensinado pelo Valdemar Del Lucas em 1982. Porque nós aprendíamos a como estudar a palavra. Eu era desgovernado teologicamente falando, eu era pentecostal. Então o Valdemar Del Lucas, não sei se você lembra, ele nos adotou. Ele falou assim: eu vi que vocês são bem intencionados, mas vocês estão mal direcionados. Aí ele nos recebia todos os sábados na sua casa, ali na Rua Tupis, com Rio de Janeiro. Você lembra que ele morava ali? E todos os sábados nós ficávamos umas 4, 5 horas estudando a palavra, ele estudando como é que se interpreta as escrituras. Aí as coisas foram vindo, até que virou Comunidade Manhã da Graça, etc, etc. Nós não somos que crê dessa forma. Sim, claro que não. É uma minoria, é uma escassa minoria, mas existe. Então, eu não sei, eu estou vendo agora, é como um parênteses, tá certo? Jesus veio para ser o rei dos judeus, então esse parênteses, então nós o consideramos rei, mas na verdade, oficialmente vai ser no milênio, é isso? Sim. Eu não sei o que eu estou querendo. Não, mas ele está curioso como é que fica, como é que descobre, onde é que você achou isso? É assim. A própria hermenêutica bíblica vai te dar uma direção. É comparando coisa espiritual com espiritual. E só para fechar, por favor, o aspecto, a lei exclusiva de Israel, que é composta de preceitos cerimoniais, civis e morais, não tange a igreja em absoluto, porque ela é exclusiva de Israel. Aí muitos nascidos de novo, muitas igrejas, muitas denominações, fica louca de se afirmar que nem os aspectos morais da lei dizem respeito à igreja. Não dizem respeito à igreja. Nada da lei diz respeito à igreja. A não ser pelo fato de que... Está terminando. A não ser pelo fato que o pastor me pediu para terminar. A não ser pelo fato de que os ensinos apostólicos ecoam esses preceitos morais. É o que nós começávamos a ver na semana passada, que na última vez que a gente se encontrou, e que ia continuar de hoje, só que isso foi uma preleção inicial. O não cobiçarás lá da lei tem eco no ensino apostólico. O não gerarás falso testemunho, que é exclusivo de Israel, tem eco no ensino apostólico. O não furtarás, não matarás, não adulterarás, etc, etc, que faz parte do preceito mosaico e que é exclusivo de Israel, não diz respeito à igreja, mas diz respeito à igreja porque os apóstolos, que são aqueles que criaram a doutrina que conduz a igreja, repetiram esses preceitos. Então agora vamos ver esses versículos. Era essa pequena preleção inicial antes de começar o estudo. Só para colocar aqui, Carlos, já acabou? Para terminar, mas é um minuto só, que a igreja, em outras palavras, a igreja não substitui Israel. De maneira e hipótese de tudo forma que Deus prometeu para Israel, ou cumpriu, ou está cumprindo, ou cumprirá. Com certeza. A igreja não substitui Israel. De forma alguma. Ao contrário que 90% pensa o contrário. E para a igreja, nós estamos debaixo da graça, não da lei. Não devemos pecar porque estamos debaixo da graça, não da lei. Né? Mas foram colocados no primeiro concílio, no segundo concílio de Jerusalém, quando Paulo esteve lá juntamente com Tiago e Pedro, em Atos 15. O que era para a igreja. O essencial para a igreja. Isso é para a igreja, para nós. Pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas especiais. Porque eles falaram que nem eles mesmos cumpriam, como eles queriam colocar os gentios para cumprir? Os apóstolos falaram, nós aí somos apóstolos. Isso, os judeus. Liderados por Tiago. Não, que é ir para a igreja, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais,
sufocarem das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas para eles muito bem se vos guardares. Saúde. Então esse foi o que dado para a igreja, né? E aí nós sabemos que, pela graça de Deus, nós podemos viver uma vida íntegra, de acordo com vários versículos, Filipenses, que é o que nós estamos vendo aqui. Que é bom, que é verdadeiro, que é honesto, que é de boa fama, isso que se algum valor tem, isso que nós devemos pensar e agir. Sim. Não embriagar, não viver como o mundo vive, fugir de todas as paixões da carne, não submetendo às paixões mundanas, e se vivendo íntegro, cabeça erguida com Deus, dando testemunho da graça e da verdade revelada de Jesus Cristo. Amém? Como resumiu o nosso irmão João umas 3 preleções atrás, se você está zoiando para Jesus, o resto aí é resto. Amém. Mas exatamente isso que nós vamos ver, que os princípios morais dizem respeito à igreja pelo fato de que eles foram repetidos pelos apóstolos. Amém? Podemos orar? Paizinho amado querido, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá discernimento, e porque o Senhor nos dá também a oportunidade de estarmos aqui hoje vivos, respirando, com desejo de te louvar, de te adorar, que essa adoração traga glória para o teu nome, traga unidade para o corpo e traga sustento para a nossa alma, através da tua palavra, através do mover do teu Espírito. Porque sem ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém.